Eu vim ao mundo para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Esse é o projeto missionário de Jesus. E deve ser o projeto de todos aqueles, né? O programa missionário de todos aqueles que querem agir em nome de Jesus. Aqueles que não querem agir só em nome da lei, né, das doutrinas que as instituições religiosas criam. Aqueles que querem agir só em nome delas, aí não tem nada a ver com Jesus. Mas aqueles que querem mesmo agir por Jesus, deixar Jesus agir através dele, da pessoa, daquele agente de missão, com certeza vai entender isso e vai acolher essa proposta de hoje do Evangelho que nós vamos começar a refletir agora. Acolhendo a todos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vamos nos preparando, meu irmão, minha irmã, para acolher, para receber essas palavras e aquilo que o Espírito Santo nos inspirar através delas. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Marcos 1, 40 a 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Como sempre, o Evangelho, né, meu irmão, minha irmã, o Evangelho cheio aí de pontos importantes para a gente refletir, trazer para a vida de hoje, né? E avaliar a nossa vivência cristã, o nosso compromisso cristão, né? Até que ponto estamos sendo realmente cristãos ou não. Tudo isso o Evangelho vai nos apontando, né? E é para isso que a gente está aqui, para ajudar a vida no dia a dia. Hoje, o tema central aí é a lepra, né? Jesus se aproximando de um leproso. Mas é muito interessante, antes de qualquer coisa, quem não tem a Bíblia aí, quem tem a Bíblia pode olhar, e quem não tiver a Bíblia aí pode até anotar e ver depois se quiser, né? Está lá
no capítulo... Deixa eu ver se eu acho aqui, acho que eu andei perdendo o capítulo. No capítulo 3, versículos 45 a 46. Deixa eu ver. Capítulo 3 do Levítico. É bom que eu vou dar um tempo aqui. Quem quiser procurar aí também na Bíblia pode, né? A Bíblia é muito pequena. Capítulo 3, Levítico. Eu andei marcando aqui, mas saiu. Muito bem, capítulo 3. Muito bem. Não é, eu errei, que não é o 3, é o 13. É o 13, viu? Desculpa aí, 13. Eu coloquei errado aqui. Então, quem quiser olhar, é o 13, 45 a 46. Veja o que está escrito lá. A lei sobre o leproso. A lei mosaica, a lei religiosa, viu? A lei que os judeus seguiam. Orientações religiosas para eles, né? Todas as religiões têm suas leis, seus preceitos. Então, a lei judaica tinha as suas leis, que não eram poucas. E a lei para o leproso era essa: quem for declarado leproso deverá andar com as roupas rasgadas e despenteado, com a barba cortada e gritando: impuro, impuro. Sair pela rua gritando isso aí para o povo correr deles, né? Ficará impuro enquanto durar sua doença. Viverá separado e morará fora do acampamento. Preste bem atenção nesse ponto da lei. Agora, falando sobre a lepra, né, a lepra sempre inspirou muito medo, né, de contágio. Agora, antigamente era pior, que hoje não, hoje tem tratamentos específicos, a medicina evoluiu, né? A gente nunca deve desacreditar na medicina, separá-la de Deus. É terrível esse negócio, né? Tem coisas do bem que não é de Deus, que não são de Deus. Tem coisas do bem que são de Deus. Ué, hein? O reino dele está separado? Para mim, tudo que é bom, tudo que salva a vida, tudo que alimenta a vida, para mim tudo é de Deus. É a ação de Deus sendo acontecendo através de diversos canais, né? Acontece pela medicina, acontece pela religião, acontece. A gente não pode nunca dizer o canal de Deus a agir é só esse, é o meu canal, é aquele que eu quero que Deus haja. Não tem isso, né, gente? Deus tem infinitas maneiras de agir, infinitos canais de agir. E tem gente até hoje, né, que está separando. Medicina não merece crédito. Nós temos que confiar em Deus. Ué, hein? Se a própria medicina é obra de Deus, a inteligência humana é obra de Deus, os cientistas usam essa inteligência e de pesquisa, tudo é obra de Deus, não tem nada no mundo que não seja obra de Deus. Eu não sei de onde vem essa coisa idiota, me perdoe, né, de achar que a ciência é uma coisa e a ação de Deus é outra. Pois é Deus desencarnado, né? Jesus é a encarnação de Deus na cultura humana, na humanidade, no hoje da vida,
e as pessoas não aceitam isso e querem desencarnar Deus da vida do humano a todo custo. E isso, esse medo do contágio, né, certamente veio, né, mais dessas influências religiosas da Bíblia, mal interpretada, de um texto mal contextualizado, né? Agora, é preciso entender uma coisa. Na época, a medicina não era avançada como hoje. A lepra realmente não tinha cura. É tanto que os judeus, eles tinham medo não só da lepra em si, porque como a medicina não era avançada, primitiva, eles não tinham assim, um diagnóstico preciso sobre a lepra. Então eles desconfiavam de qualquer coisa. Então, assim, já que eu não sei o que é lepra mesmo, o que podia ser, o que é, então vamos pegar todo o contexto de doença de pele e vamos falar que é lepra. Porque aí já corta o mal pela raiz. Então, qualquer pessoa que tivesse alguma doença de pele ou qualquer coisa assim, tinha tinha que se separar da convivência, né, coletiva, e ir para um lugar à parte, fora da cidade, nos acampamentos dos excluídos, dos doentes. Né? E se precisasse de ir à cidade, se precisasse, tinha que fazer isso que o Levítico está falando aí. Né? Esgadanhar o cabelo, vestir roupa rasgada e sair gritando, né? Afastem de mim, eu sou impuro. Tá indo aqui o impuro, afasta. Só vi gente correndo, né? Eu me lembro que era criança, quando os leprosos andavam muito a cavalo, tadinhos, pedindo as coisas, com um toquinho de mão aqui e ali. Logo a minha avó falava, vamos, a mãe também, né? Sai daí perto, vem pra cá. É leproso, é leproso. Né? A gente já tinha essa coisa, é o leproso. Dava alguma coisa para ele, alguma esmola, mas eles estendiam o chapéu, tadinho, assim, né? E a gente jogava de longe para não encostar. Isso é muito deprimente, né, gente? Muito deprimente uma pessoa viver nesse, igual eu falei outro dia, porque teve esse texto, nós já falamos dele esses dias, no Evangelho de Lucas. É muito difícil, né? A pessoa ser colocada num lugar social indigno e ficar ali, né? Aceitar ficar ali. É terrível, porque não tem outro jeito, né? Tinha até um ditado, não sei se os mais antigos devem saber disso. Minha avó falava que tinha uma pedra, não sei onde, que não sei, nem sei como é que é, eu sei que ela contava uns casos, dizendo que Jesus, quando andava com Pedro, tinha muita história assim, né? Jesus, quando andava com São Pedro, não sei o quê, e aí sempre Pedro levava umas desvantagens, né? Pedro, é muito engraçado os casos, né? De Jesus e Pedro. E eu não lembro quase nenhum deles mais. Mas num deles, ela falava que Jesus falou com Pedro, Pedro, não sente nesta pedra, porque há 100 anos atrás, um leproso sentou nela. Tá vendo? Então isso era ensinado para a gente, né? Que a gente fugir das pessoas mesmo. Não das pessoas, né? Da lepra. Mas era o medo de contágio, né? Era isso, é mais por amor. A pessoa não tinha noção, né, também e tudo, ela não tinha conhecimentos científicos sobre a coisa e
né? Achava que a contaminação era altíssima, né? E tal. Nós tínhamos medo de duas doenças na época. Era lepra e tuberculose, era a dupla famosa da época, né? Tuberculose também, não sei, acho que no começo não tinha cura, depois passou a ter a cura, assim, mas era muito demorada, muito longa. Praticamente as pessoas diziam que não tinha cura, né? E a ciência vai evoluindo, né? A ponto de hoje a gente saber que tuberculose é facilmente curada, apesar de ser perigosa, claro, mas ela tem cura, não é? A lepra também tem cura e tudo mais, né? Mas, muito bem. Mas voltando aqui ao texto, esse leproso não se conformou com o lugar social onde ele estava. E ele então foi procurar Jesus. Agora eu gostaria que vocês observassem uma coisa. O texto, ele é totalmente desobediente à lei, entre aspas, de Deus. Porque o Levítico é todo escrito como se fosse uma ordem de Deus, né? A ordem de Deus. Aqui no início do texto diz assim, ó, Javé falou para Moisés, no capítulo 13, início do capítulo 13. Javé falou para Moisés e Arão, quando alguém tiver na pele uma inflamação, um furúnculo ou qualquer mancha, será levado diante do sacerdote Arão ou de um de seus filhos. O sacerdote examinará a parte afetada, etc, etc. E aí continua dizendo, mas se alguém tem uma infecção e tal, deve ser tirado, deve ser afastado, etc. E tudo isso aí, o Levítico é baseado nisso, né? A justificativa do Levítico é Deus. Deus mandou. Deus mandou. Aí eu fico pensando uma coisa. Tá vendo como é que a gente não pode ter uma leitura ingênua? Porque se foi Deus que mandou tudo isso, então Jesus foi contra Deus. Jesus foi contra o Pai. Ele foi desobediente. E em Jesus não tinha desobediência. Jesus é 100% obediente ao Pai. Foi 100% na sua missão. Ele chegou a dar a vida por obediência ao Pai. Por quê? Que obediência ao Pai é essa? Ela se resume em quê? Em obediência à vida. Eu vim, olha a música aí, eu vim para que todos tenham vida. Em obediência a esse programa, a essa missão, Jesus foi desobediente àquilo que escreveram, as doutrinas que podem mudar, né, gente? Nós temos que tomar muito cuidado com certas coisas, porque tem coisas que são mutáveis. As religiões podem mudar suas leis a hora que ela quiser. Você não viu aí o Papa mudando o Código Canônico para instituir o ministério leitorato e acolitato às mulheres? Claro que elas já fazem isso há muito tempo, né? Mulher já serve o altar e já faz leitura na igreja há muitos anos. Mas o Papa resolveu mudar isso aí para deixar uma coisa assim mais legalmente instituída, para que não houvesse depois alguém que aceitasse e alguém não aceitasse, porque não está no Código Canônico. Então, isso são normas. A igreja, é bom que muita gente entenda isso, por mais que seja tradição alguma coisa na igreja, né, o Papa tem autorização para mudar. Agora, o Papa só não muda aquilo que é o central, que é
o amor, né, à vida. E é por isso que ele cria tanta confusão com aqueles que ainda acham que alguns devem viver com dignidade e outros não. Alguns devem ser acolhidos e outros não devem ser acolhidos. Essa mentalidade terrível que está aí. E aí, quando você vai falar, não, nós temos que ser fiéis à palavra, está lá escrito, mas está lá escrito, mas se abrir a Bíblia, está escrito sim, mas como está escrito, em que contexto aquilo foi escrito, em que mentalidade, que época, que povo, que cultura, que tempo, né? Tudo isso. Não, pega a coisa do jeito que está lá, não está escrito, como se lá fosse uma coisa cristalizada, uma rocha, está escrito e pronto, sem nenhum tipo de interpretação, de atualização. Então, se está escrito lá no Levítico, por que Jesus mudou isso aí, hein? Que ele foi desobediente. Dois desobedientes no texto: Jesus, o leproso e Jesus. Porque acabamos de ver agora, o Levítico dizia que o leproso tinha que pedir às pessoas para se afastarem dele. Ele não podia aproximar-se das pessoas. E ali o que o homem faz? O homem desobedece essa norma e se aproxima de Jesus. Está escrito na lei também, eu não li outras partes, só li esse pedacinho ali, mas está escrito, se alguém tocasse numa pessoa impura, ela também se tornava impura, né? E Jesus, desobedecendo, tocou no leproso, né? Diz aqui, né, que o leproso falou para Jesus, né? Se queres, tem o poder de curar-me. O que Jesus fez? Cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. Tá vendo? Um se aproxima, que era errado, e o outro toca, que era também errado, né? Por que houve essa desobediência, hein? Porque a vida falou mais forte, né? A necessidade de oferecer vida. Olha, duas necessidades: a necessidade de buscar vida e a necessidade de oferecer vida. A de buscar vida levou o leproso a burlar a lei, desobedecer a lei. E a necessidade de dar vida fez Jesus também desobedecer a lei. Pois é, meu irmão, minha irmã, nós hoje estamos cheios de si condicional e não de sim. A gente sempre é cheio de coisinhas, né? Se a igreja deixar, se eu não pecar, se eu não for para o inferno, porque agora tem esse negócio, né? Se eu não for condenado, aí eu faço isso, mas eu tenho medo se. Sempre estabelecendo uma condição. Já para Jesus, não. Jesus é a abertura de Deus, é graça para todos, portanto, nele não cabe condicional. Deus é favorável, sim. Sim, sim e sim. Por isso eu gosto muito desse diálogo rapidinho aí com Jesus, entre Jesus e o leproso. Se queres, tens o poder de me purificar. Jesus imediatamente diz: sim, eu quero. Fica purificado, né? Então a graça de Deus
ela existe para todos. O problema é que há empecilhos, né, para que essa graça atinja a todos e faça com que todos possam viver com dignidade, né? Evidentemente que os cuidados para se precaver de contaminação física deve sempre ser levado em conta. Nós não estamos aí na época da Covid, agora a gente não pode ficar tocando nas pessoas, né? Mas muito pior que o afastamento físico das pessoas, do corpo delas, é o afastamento das próprias pessoas, né? Interessante, né? Agora nós estamos separados fisicamente. A separação nossa não é por discriminação a ninguém. A separação é por questão de higiene. A separação também, lá na época dos judeus, também era. Eles tinham medo que aquela lepra pegasse num, pegasse no outro e acabasse com a população, e eles não tinham recursos, né, para tratar. Então, o contexto da época era esse. Hoje também nós podemos dizer que é a mesma coisa, né? A gente tem, claro, tomar os cuidados necessários, mas eu posso estar aqui na minha casa, separado das pessoas, mas com a consciência de que eu não sou uma pessoa separada das outras. É isso que é importante. Separar fisicamente é necessário, aconselhamento da própria ciência para preservar a vida. Agora, o problema é separar as pessoas da vida, né? Aí é diferente. E isso acontece. Esse texto nos ajuda a repensar um pouco a questão da discriminação às pessoas. Tem muita gente que tem medo de se contaminar com o outro, pelo ser do outro. Os lugares onde fulano frequenta, eu não frequento, porque eu sou puro, fulano é impuro. Essa lei do puro e do impuro, ela continua existindo, né? Pois é. Então, Jesus agia assim. Aquele que quiser dar vida às pessoas, que estiver trabalhando em favor da vida, aqueles que querem mesmo agir em nome de Jesus, não tem outro caminho. Tem que ser desobediente em alguma coisa. Mas não é assim que fulano, que pensa a instituição. Problema. Eu quero é dar vida. Eu quero que essa pessoa fique alegre, ela fique em paz. É isso que eu quero. Agora, se o outro vai ficar incomodado porque eu dei essa ou essa orientação, estou falando de mim mesmo como padre. Viu? Diante de um olhar de piedade, de compaixão, diante de uma busca de compaixão, não tem como você colocar a lei. É muita frieza, viu? Colocar a lei acima disso. Não. Aquele que sente, que tem o mesmo sentimento de Jesus, esse tem compaixão. E é impossível você chegar perto de uma pessoa, viu? Como de uma prostituta, de um homossexual, não podemos colocar as coisas no mesmo nível, né? Prostituição é uma coisa, homossexualidade é outra, né? Nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu estou dizendo o seguinte, são pessoas excluídas, né? Ou se exclui pela cor, se exclui pela religião, se exclui... Oh, meu Deus! Eu tenho a honra, a graça de ter aqui, me acompanhando, viu? Vocês sabiam disso? Me acompanhando aqui nas minhas gravações diárias. Eu tenho, claro, muitos católicos, eu tenho também muitos evangélicos, inclusive muitos da minha família, não é?
Tem pessoas, amigos aqui do prédio evangélicos que acompanham e falam, olha, eu quero, eu- o dia que não manda, ele fala, não, eu quero as reflexões suas, né? Eu tenho muçulmano que me acompanha, viu? Tem muçulmano também. Tem um que é muçulmano. Então, gente, isso é maravilhoso, viu? A vida, a palavra de vida é para todo mundo. E nós, às vezes, ficamos nessa coisa velha. Aí sim, isso é que é lepra. Isso que deve ser afastado. Não é afastar as pessoas, mas afastar as pessoas dessa lepra social que está aí, dessa ferida social difícil de cicatrizar. E tem gente que vai lá e ainda mexe mais na ferida ainda, né? Para que ela fique ainda mais acesa, né? Com certos discursos aí, do politicamente correto, não sei mais o que, quer dizer, vai mexendo na questão. Então, gente, para de ficar falando isso, aquilo, acolha todo mundo, ame todo mundo, tenha os devidos cuidados, claro, para não se contaminar diante de uma pandemia e tudo mais, mas não se contamine espiritualmente. Ame todas as pessoas, acolham todas as pessoas, porque todas elas merecem viver e viver em abundância, viver com dignidade, tá bom? E eu tô para não estender muito, já estendi. Eu, aqui o texto termina assim, ó. Jesus pediu para não contar nada a ninguém. Não contar por quê? Porque a experiência com Jesus é uma coisa assim muito íntima, né? Eu só vou reconhecer que Jesus é o Salvador da minha vida pelas minhas experimentações. E Jesus não quer oba-oba, não. Oba-oba não tem muita experiência, não. Maria vai com as outras. Todo mundo aí, oh Jesus, não sei o que, amanhã já deixou tudo, já passou para outra coisa. Esse tipo de alvoroço Jesus não precisa, não. Ele quer experiência viva, isso aí é com o tempo. Cada um que vai buscando e vai chegando às suas conclusões que Jesus realmente tem poder. Por isso que é um processo lento, né? Não é nada que vem como enxurrada, não. Por isso ele falou, não conta nada para ninguém, não, porque tinha muita gente lá se apresentando como Messias também, ele não queria ser mais um desses, né? E, e depois as multidões ficavam muito atrás dele e tudo por causa disso. Ele foi para onde? Ele foi para lugares desertos, fora da cidade. Onde é que os leprosos ficavam? Em lugares desertos, fora dos acampamentos, fora da cidade. Tá vendo? Mostra Jesus aí em comunhão com aqueles que estão excluídos. É muita coisa para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente mudar. Que o Senhor nos ajude sempre a nos transformar. Amém. Coloquemos, apresentemos nossas orações. Eu vou deixar que vocês mesmos orem pelas pessoas que precisam de libertação, precisam de força. Suzana, eu estou pensando no seu tio, viu? Raimundo. Ele está internado com Covid, estado muito, muito grave. Geisa, eu estou pensando também nos seus familiares, viu?
sua mãe, seu pai. Todos os outros que me pediram orações, estou pensando sobre eles, sobre as orações, sobre as pessoas que pediram. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. E até amanhã na graça de Deus.